Boa tarde a todos, são exatamente 18 horas. Fiquei por algum tempo afastado das minhas gravações, por motivo de saúde e outros motivos mais. Só que agora estou tendo a felicidade de passar mais algumas informações que acho que são muito importantes para levar ao conhecimento desta quinta raça. Em vídeos anteriores, há mais de 1 ano e 6 meses, falei sobre o início do fim, falei sobre a aproximação de Hercólogos, entre outros temas que são ensinados pelo venerável mestre Samael Aun Weor, para que estejamos preparados para o que está acontecendo, que já estava anunciado já há bastante tempo. Falaremos agora, e já é notório que estamos à porta da grande tragédia, às portas da grande tragédia. Esse livro é do mestre Samael Aun Weor, onde ele, que tinha consciência desperta e fazia investigações nos mundos internos, dá todas as informações do que iria acontecer, do que vai acontecer, do que está acontecendo e sobre as consequências da aproximação de Hercólogos, que é um grande planeta que já está dentro do nosso sistema. Interessante que os cientistas todos já sabem, as grandes autoridades do planeta já sabem das invasões dos discos voadores, de outras raças, já foi fotografado, mapeado Hercólogos, já entrou no nosso sistema e tudo o que está acontecendo hoje já estava previsto. Maremotos, terremotos, tsunamis, inundações, grandes epidemias, conflitos com a humanidade, a mente humana totalmente desesperada, a orgia que está se instalando cada vez mais no mundo inteiro. Veja como está a maldade, a droga e, inclusive, a maioria dos seres já com certo grau de perturbação estão cada vez mais procurando as religiões, esperando por uma solução, por uma ajuda que possa auxiliá-los do que está para acontecer. Infelizmente, em todos os vídeos que eu fiz, não tive muita audiência, porque a maioria dos seres humanos estão notoriamente, totalmente adormecidos. Tá? Então, aqui o mestre fala exatamente sobre esse início do fim, sobre o que começou a acontecer, sobre as consequências do planeta Hercólogos, que é muitas vezes maior do que a Terra. Ele está em franca guerra com o Sol e dentro do nosso sistema. É uma guerra eletrônica que afeta a parte líquida do planeta, que afeta o clima. Então aí os líderes mundiais fazendo essas reuniões sobre a questão das mudanças climáticas, mas eles parece que, não sei por que razão, falam só de dinheiro, não falam de soluções, não estão nem aí para as consequências do que vão acontecer, porque já estão acontecendo e estão totalmente desinformados dessas consequências. Vejam os senhores, os tornados que estão dando, aqueles tornados que davam na Europa, já estão dando no Brasil. Há poucos dias, uma cidade aqui no estado de São Paulo totalmente arrasada. Na Europa também a coisa continuou cada vez maior, os tornados, os tsunamis, os maremotos, a violência cada vez maior e não encontramos nenhuma solução, porque a maioria das soluções que se procuram são soluções de cunho materialista. O ser humano aprendeu a se preocupar apenas e tão somente com dinheiro, fala só em dinheiro. Inclusive eu vi aí um discípulo do pastor evangélico desmascarando esse pastor que, né, durante mais de 30 anos, ele frequentando a igreja evangélica, o pastor só falava de dinheiro, dinheiro, dinheiro e não se preocupava com mais nada. Então, com estes acontecimentos e também com a manifestação de alguns que têm um pouco mais de consciência desperta, os alicerces das igrejas vão se ruir, todos. Com a chegada dos extraterrestres, com a comunicação e participação, aumentará essa preocupação em relação a essa grande montagem mentirosa que vem há anos e anos dominando as massas apenas para arrecadar dinheiro.
O homem só pensa na parte materialista, soluções materialistas. Se os traficantes estão cheios de fuzis, os governos estão pensando em comprar mais ainda para poder aumentar mais o poder bélico para resolver a situação dessa forma, com violência. Esse não é o caminho. Em razão disso, não preciso falar mais nada porque a massa já foi informada, os meus vídeos todos já dão todas as informações que não são minhas. Vêm de grandes mestres de consciência desperta que já falavam nisso há mais de 60, 70, 80 anos atrás. Eu tenho várias obras de Ramatiz, várias obras do mestre Samael. Leio também o budismo, algumas coisas do espiritismo. Catolicismo e protestantismo, que me perdoe, estão atrasados na história. Montaram uma Bíblia que foi totalmente modificada, alteraram tudo e continuam falando as mesmas coisas, repetindo sempre os mesmos versículos, sem entender a mensagem correta do Cristo. Então, para não ser muito longo, vamos começar a estabelecer um raciocínio paralelo daquilo que foi enunciado pelo grande mestre Jesus, onde as religiões procuram cada vez mais respostas, mas não entendem o recado, não entenderam, e por isso é necessário que se faça aqui alguma comparação analógica do que o Cristo disse com o que realmente tem que ser sintetizado. Vamos então ao que o grande mestre falou. Primeiro, qualquer um de vós poderia ser como eu, fazer muito mais do que eu fiz. Segundo, de 1000 que me procuram me encontram, de 1000 que me encontram me seguem, de 1000 que me seguem apenas um será meu. Terceiro, descubra a verdade e ela vos libertará. Descubra a si mesmo e conhecerás a Deus e o próprio universo. Então, essas máximas que são de profundo significado não foram entendidas. Os teólogos e outros religiosos e até outras instituições, mesmo que de cunho espiritualista, repetem essas máximas sem esmiuçar o verdadeiro sentido, a profundidade do sentido. Quando Cristo diz, cada um de vós podereis, como eu, fazer muito mais do que eu fiz, tem que ser entendido da seguinte forma. O Cristo multiplicava os pães, aumentava os peixes, caminhava sobre as águas, curava com imposição de mão. Então, ele tinha desenvolvido em si os poderes da paranormalidade, da vidência, da polividência, da clarividência, da intuição, e por isso que ele era um ser iluminado. E se nós podemos ser exatamente como o Cristo, existe um caminho que tinha que ser explicado pelas instituições religiosas para explicar às pessoas mais comuns, às pessoas de menos entendimento, o que deve ser feito de forma intensa para que nós possamos despertar a nossa consciência, ser intuitivos, ser polividentes, ser clarividentes. Esse é o trabalho que o Cristo fez e ele deixou o caminho. Só que esse caminho não foi. Há bem pouco tempo atrás, começou-se a falar no despertar da consciência, porém de uma forma muito rarefeita, sem grandes explicações, sem explicar detalhadamente aquilo que tem que ser feito para poder atingir essas potencialidades sobrenaturais. Por exemplo, conheça a ti mesmo e conhecerás a Deus e o inferno. O que as religiões ensinam para que cada ser humano conheça a ti mesmo? Simplesmente nada. Fala, você tem que ser bonzinho, você tem que ser religioso, você tem que ser caridoso, você tem que ser etc, etc, etc. Para conhecer a si mesmo, é necessário que se faça psicologicamente uma verdadeira alquimia de autoenfrentamento. E o que é isso? Nada mais é do que aquilo que ele também disse. Orai e vigiai. Limpai-vos. É necessário limpar. Você tem que orar e vigiar para você saber exatamente aonde está aquilo que está te escravizando. Na grande verdade dita por Hermes Trismegisto, que foi também um grande mestre, ele falou que tudo é mente. Se tudo é mente,
O nosso caos está na mente, nos pensamentos, sentimentos, emoções que alimentam os nossos desejos, as nossas realizações materialistas, as nossas brigas, nossas intrigas, as nossas insatisfações. Ou seja, nós vivemos inteiramente no presente, no passado e no futuro, na mão dos egos. Isso eu acho que a grande massa já conhece, mas não sabe como enfrentar esta situação para poder se ver livre. Chama-se autoobservação. Você tem que destruir o ego do desejo, das paixões, do orgulho, da vaidade, da preguiça. E para fazer isso, vocês têm que estar em alerta percepção. Você tem que estar observando tudo o que acontece no seu redor, tudo o que acontece com a tua mente, para você se colocar em alerta e para quando vier um pensamento, por exemplo, um desejo de luxúria, você enfrenta esse desejo e pede às hierarquias divinas que eliminem esse desejo. Quando você tiver um desejo de ódio, de orgulho, de vaidade, de preguiça, de gula e etc., você tem que estar também em alerta percepção, onde a tua chispa mínima de essência deverá estar observando tudo o que acontece para poder eliminar conscientemente aquilo que está te fazendo mal, que veio da sua mente. O homem é prisioneiro do cárcere da mente. Então, com esse trabalho íntimo, nós temos que fazer uma verdadeira alquimia. Tem outro tema que eu falo aqui sobre alquimia sexual, que é algo muito mais profundo, que tem que ser feito com as energias que nós temos na sexualidade e que a raça humana não conhece, a maioria não sabe, ninguém aprendeu, ninguém fez. Quando você fala em sexologia, todo mundo vê o vídeo, mas também não assimila nada, não aprende nada e acha muito simples as coisas e logo se esquece do trabalho principal que tem que ser feito. Então, voltando ao trabalho da observação. Para descobrir a si mesmo, o homem tem que estar como um soldado em tempo de guerra. Ele tem que estar observando tudo, concentrado em tudo, para ver as manifestações que dominam o seu ser, para, com isso, fazer um combate direto através da sua pequena partícula de chispa divina e pedir a eliminação. Não é rezando Pai Nosso, Ave Maria, bababá, repetindo. Desculpem, viu, eu falar dessa forma, parece que é uma ignorância da minha parte. Tem muitas pessoas que acreditam nisso, na oração dessa forma, mas é uma operação, é uma manifestação que se faz de forma mecânica, sem consciência do que está se fazendo, acreditando que isso vai resolver o problema. A hierarquia divina te dá tudo para que você se observe, saiba das suas debilidades, para que você mesmo se limpe, se auto-enfrente, para que você então comece a fazer o quê? Despertar a intuição, despertar a evidência, despertar a clarividência, despertar a polividência, enfim, despertar a consciência através da iluminação da igreja de Laodiceia, que está representada em nossa glândula pineal. Vejam vocês o seguinte, o trabalho é muito mais intenso do que aquele que, infelizmente, as grandes religiões se limitaram a tentar esclarecer alguma coisa, repetindo ensinamentos evangélicos, sem realmente dar o verdadeiro caminho. Por isso eu aconselho que vejam, por favor, o meu vídeo a respeito da alquimia sexual, o segredo da alquimia sexual. Por que a raça está totalmente degenerada? Eu tenho outro vídeo que está aí também, que fala sobre a causa da homossexualidade. Já disse, não tenho nada contra os homossexuais, heterossexuais, bissexuais, sejam eles o que forem. A grande verdade é que está explicado no vídeo e eu vou repetir aqui novamente só para chamar a atenção dessa massa que está adormecida. Quando a mãe está grávida, quando ela concebeu um filho, quer dizer, vai conceber quando nascer, a mãe é ligada pelo cordão umbilical a todo o feto. Tudo que alimenta o feto, que alimenta a mãe, alimenta o feto.
Se a mãe é viciada em droga, ele nasce viciado. Se a mãe é viciada em álcool, ele nasce viciado. E está provado que a grande massa hoje está viciada, infelizmente, me perdoem a franqueza, no sexo degenerado, sexo anal. À procura de prazer cada vez mais degenerado, os seres humanos se entregaram a isso. E o feto que nasce, infelizmente, já nasce condenado. Só que o pai, que se julga um grande hétero, um grande macho, não aceita o filho, discrimina o filho, porque não é possível nascer um homem gay, originário de um ato sexual praticado por um casal hétero. É um engodo, é um engano, é uma má interpretação, é uma estúpida interpretação. O homem tem que se conscientizar dos seus erros, das suas tragédias, das suas escolhas, para que ele possa, finalmente, começar a trilhar o caminho do Cristo. Se o Cristo falou que qualquer um de nós podemos ser como ele, não é ficar recitando evangelho, rezando o terço, fazendo novena, acendendo vela, não é isso não. Observe o seu procedimento, o seu comportamento e faça o autoenfrentamento. Destrua os seus pensamentos malignos, do desejo, das paixões da carne. Você mesmo se cura, é você que se limpa. É você que vai estar apto a mudar radicalmente o seu comportamento para que você comece a desenvolver esses fenômenos da paranormalidade. Este é o único caminho, é a única forma. Foi praticado e ensinado pelos mestres, pelos antigos mestres, inclusive desculpe, fugiu aqui. Mas os mestres hindus, os mestres antigos, né? Inclusive do Dalai Lama e outros mais, sabem perfeitamente o que é o processo da alquimia sexual. Nós temos vários vídeos de outros professores que explicam detalhadamente sobre a questão da sublimação da alquimia sexual, da energia. Eu disse lá e vou repetir aqui. Se você no laboratório alquímico humano enriquece uma cápsula de urânio, você atravessa o cosmos, viaja centenas de anos, milhares de anos, centenas, né? Vamos dizer centenas de anos, atravessa todo o cosmos nosso, faz várias descobertas com 1 quilo de urânio enriquecido. A energia sexual, o sêmen, é milhões de vezes mais poderoso, porque ele cria vida. A vida é maravilhosa, é algo inexplicável. Ele cria a vida com todas as suas potencialidades. Então, se você sabe praticar o sexo sem a degeneração, sublimando a energia sexual com a sua legítima esposa, retendo essa ejaculação do sêmen e o orgasmo, você dissolve essa energia, sublima essa energia e ela vai iluminar, subir pelos vórtices sagrados que nós temos em nosso corpo, iluminando as nossas igrejas internas que estão na nossa coluna vertebral e subindo pelos cordões que se chamam da e Pingala, são cordões semietérios, nós estaremos iluminando todo o nosso ser e desenvolvendo a paranormalidade necessária. Bom, dizendo isso, eu acho que eu estou repetindo, mas é necessário que se repita alguma coisa, porque, infelizmente, a massa está adormecida. Os grandes líderes estão adormecidos. Eles já acham que a solução é apenas com dinheiro. Comprando mais fuzis, comprando mais aviões, fazendo guerra. Fazendo guerra, por falar nisso, está aqui o mestre fala. Quando ouvires rumores de guerras, quando o planeta já estiver se manifestando em todos os sentidos, porque há muito tempo começou os maremotos, terremotos, tsunami. Olha o tamanho das ondas, gigantescas, lambendo as cidades praianas, está lambendo tudo. O planeta já está acabando de verticalizar. E quando ele acabar de verticalizar, os mares vão mudar de lugar radicalmente, os polos vão mudar de lugar. Teremos agora, muito em breve, eras de gelo, eras frias, glaciais. Ao mesmo tempo, em outras partes, estamos tendo
terremotos imensos. E Yellowstone já está dando sinais. Os animais estão fugindo da área de Yellowstone, porque os animais têm uma sabedoria, eles têm uma intuição que avisa quando está a acontecer uma grande tragédia. Atualmente o Brasil já está passando pelas mesmas tragédias que a Europa vem sofrendo há muitos anos, as destruições dos Estados Unidos. Deserto Saara, que nunca sofreu uma gota, está virando vegetação intensa, correndo enxurrada no deserto Saara. Mar Morto secou, Rio Eufrates secou, Amazonas baixou muito, Rio São Francisco algum tempo atrás secou, poços artesianos secando, e a massa humana continua adormecida, totalmente adormecida. Então, só tem um caminho: ter consciência de tudo aquilo que está acontecendo e se dedicar intensamente ao trabalho interior de revolução da própria consciência, para ver se consigamos despertar um mínimo do mínimo, porque é muito difícil fazer esse trabalho. É um trabalho intenso que se leva praticamente uma existência, por exemplo, com muita dedicação, mas é necessário que alguém, pelo menos, inicie, porque o recado está dado, o caminho está claro, muito claro. Só é necessário se identificar com esse caminho, ter consciência do que é necessário e procurar seguir. Temos que, infelizmente, abandonar a maioria das crenças que se limitaram a vida inteira em nos ensinar tudo errado. A teologia mudou tudo. Quando se escreveu a primeira Bíblia, lá no Concílio de Nicéia, mudaram tudo. Queimaram os livros apócrifos dos verdadeiros discípulos do Cristo, que foram descobertos agora em Nag Hammadi, há pouco tempo atrás. Então, os grandes ensinamentos dos principais mestres do Cristo foram queimados, foram distorcidos, e não foram colocados na Bíblia. É necessário que aqueles que tiveram um pouquinho de desejo de despertar, pelo menos um mínimo necessário, têm que tomar consciência de todos esses ensinamentos para, enfim, começar o seu trabalho. Desculpe, eu às vezes repito muito, porque já tenho mais de 80, passei por uma crise de saúde, fiz um tratamento, estou em recuperação e às vezes a memória falha um pouco, mas a intenção minha é das melhores possíveis. Eu espero que as pessoas que assistiam o meu canal continuem assistindo. Não vou fazer muitos vídeos mais porque não teremos mais tempo. Eu acho que, pelos ensinamentos todos, pelo que está acontecendo e pelo que foi dito pelos grandes mestres, a raça, se tiver muito, é uns 5 anos aproximadamente. Sem se falar na terceira guerra que está chegando aí, a terceira guerra atômica, né? Então, senhores, queridos seguidores do meu canal, desculpe eu ter ficado ausente algum tempo e peço que estudem um pouco mais, interessem-se um pouco mais, façam o trabalho de autoobservação dos seus pensamentos, sentimentos, das suas emoções, façam uma reflexão profunda e entrem no firme propósito de uma mudança radical, se realmente pretendem que haja um início no caminho deixado pelo grande Candir Jesus de Nazaré. Obrigado a todos, uma boa noite, um grande abraço, viu?